como eu transformei a dor da traição, do abandono e da rejeição em energia para focar nos meus objetivos, nos meus sonhos, nos meus planejamentos e hoje ter o meu próprio negócio. Olá, para quem não me conhece, eu sou Bel Silva, sou massoterapeuta, aromaterapeuta e também artesã. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, que é a história de muitas mulheres, de muitas Marias que eu atendo durante todos esses meus 9 anos de carreira. E talvez você aí que esteja ouvindo esse vídeo também se identifique com essa história, que não é só minha, mas de muitas Marias nesse mundo inteiro. No início eu falei como eu transformei em energia a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do abandono para focar nos meus objetivos. Sim, eu sei que quando a gente é muito traído, quando a gente passa por muitos problemas, muitas dificuldades, em alguns momentos talvez passe pela nossa cabeça que a gente tem que se vingar, tem que buscar alguma maneira de se vingar. Mas não, gente, isso não é a melhor saída, não é o caminho. Então, eu peguei toda a dor de muitas traições nos meus relacionamentos, que eu não fui muito feliz, infelizmente. Eu tinha alguns sonhos, projetos, mas fui infeliz. Mas eu não parei, eu não quis que aqueles sentimentos, os erros dos outros, destruíssem os meus sonhos, a minha vida, o meu planejamento. Então eu peguei toda aquela energia de traição, de abandono, de rejeição, de vários problemas que eu tive nos meus relacionamentos que me feriram muito e transformei em energia para focar nos meus objetivos, para focar nos meus estudos, para focar nos meus cursos, para focar naquilo que eu realmente queria buscar. E eu consegui, hoje eu tenho o meu próprio negócio. Hoje eu atendo muitas pessoas e não só trabalho com uma técnica de massagem, mas também com questões emocionais. E vejo em muitas e muitas e muitas mulheres histórias muito parecidas com as minhas, com a minha, não é? Com as minhas, sim, por que não? Porque foram algumas, infelizmente. Então, eu aprendi com o passar do tempo que o amor, ele não pode ser mendigado, ele não pode ser cruel, ele não pode ser sofrido. Às vezes nós nos permitimos passar por tudo isso, nós damos essa permissão para que o outro faça aquilo que ele quiser conosco. Porque na nossa cabeça, com as crenças que nos é colocada, o amor tem que ser sofrido. E sem perceber, às vezes inconscientemente, a gente dá permissão para que o outro faça o que quiser com a gente, o que quiser do nosso amor. Então chega uma hora que você tem que dar um basta. Chega um momento que você tem que se permitir ser feliz, tem que se permitir se realizar, tem que se permitir que você merece o melhor, que você está aqui para ser feliz e não infeliz, e muito menos servir de saco de pancada para outras pessoas. Então, nesses anos de atendimento, eu observei, escutando várias histórias de mulheres de situações muito difíceis, desafiadoras, que parecidas com as que eu vivi, algumas até muito pior, porque eu consegui dar a volta por cima, me recuperar e pegar essa energia e não focar na dor, não ficar na dor, mas sim transformar tudo isso em força e dedicação para que eu fosse em busca dos meus sonhos, para que eu me colocasse em primeiro lugar. E um dia eu cheguei, olhei no espelho e falar, eu sou o suficiente. Então, a única pessoa que eu quero ser realmente importante e que eu desejo muito a aceitação dele por mim é Deus. Coloquei a minha fé, coloquei os meus sonhos e meus objetivos. Mas, Bel, por que você está falando isso agora? Baseado na minha história e baseado na história dessas mulheres que eu escuto todos os dias por 9 anos no meu trabalho. Então eu decidi expor algumas questões aqui, porque eu sei que aí do outro lado também existe muitas pessoas passando por esses desafios, por essas questões, ah, que ainda vivem nessa amarra, nessa crença que o amor tem que ser sofrido, que o amor tem que ser mendigado, que o amor tem que ser sempre de uma forma muito, muito fria, muito dura, e não tem que ser assim. E o que eu aconselho a muitas pessoas, a muitas mulheres, é que crie a sua independência financeira, mas acima de tudo, crie a sua independência emocional, porque muitas mulheres criaram sim independência financeira, mas não criaram sua independência emocional. Ainda acredita que a felicidade que ela tanto busca ainda está no outro, e essa não é uma responsabilidade do outro, é uma responsabilidade nossa. Assim como a minha prosperidade,
assim como as minhas conquistas, assim como os meus desejos, eles só cabem a mim. Quem tem que fazer a minha história sou eu, apenas eu. E às vezes, inconscientemente, a gente não está se permitindo ter essa prosperidade, se permitindo ser feliz, se permitindo a ter nossa realização e a sair ah, desse momento, desse espaço, desse ambiente que já não nos cabe mais. E por isso hoje eu resolvi bater esse papo aqui com vocês, por isso hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco, né, da minha história. Quem já me acompanha sabe que eu vim de uma origem muito pobre, muito humilde, da roça, e eu batalhei muito, morei em vários lugares. Mas nessas minhas trajetórias eu também tive alguns relacionamentos que infelizmente foram muito sofridos, muito doloroso para mim. Porque na minha mente era o que eu conhecia, né? Nas nossas crenças tem que ser assim, a gente tem que ter aquele amor sofrido. E daí, quando você se vê, você está naquele momento, você está ali envolvida de uma forma que você está mendigando um amor que você não necessita, porque tudo que você precisa está, na verdade, dentro de você. E, acima de tudo, Deus. Não precisamos de mais nada quando temos realmente essa confiança em nós, quando temos um Deus do nosso lado. E Ele que nos guia, e Ele nos mostra que nós somos o suficiente. Então, o amor, ele tem que ser leve, ele tem que ser benevolente, ele tem que ser passivo, ele tem que ser cuidadoso, ele tem que trazer paz, e não conflitos, e não sofrimento, dor. Então, eu gostaria de falar hoje para você, que está aí passando, talvez, por algumas questões de amor sofrido, que você olhe para dentro de você, que você resgate os seus sonhos, os seus objetivos, os seus desejos. Qual que é o seu plano de vida? Qual que é o desejo que você tem hoje? Os seus sonhos que foi deixado para trás, em nome desse amor sofrido. Então, não, gente, não vale a pena. Não vale a pena se anular em prol a outras pessoas que não valorizam esse sentimento, que não respeita você como ser, como mulher. Então, não, o amor não tem que ser mendigado, o amor não tem que ser sofrido, o amor não tem que ser cruel. E isso você se permite. E isso vai ser um ciclo vicioso que vai ser sempre repetitivo, porque essa é a nossa crença, que muitas vezes viemos achando que é assim que tem que ser o amor. Tem que ser lutado, batalhado, ali muito duro e fica muito desafiador, porque isso fica no nosso subconsciente. Eu trabalho com muitas questões emocionais, trabalho com muitas mulheres e é relatos assim surpreendentes. Então eu comecei a analisar que é necessário abrir os olhos dessas pessoas e entender que muitas vezes nós permitimos que o outro nos maltrate, nós permitimos que o outro abuse de certa forma, de certa maneira de nós, até mesmo em trabalho, até mesmo em amizades, relacionamentos. A gente tem que ter alguns limites, a gente tem que aprender isso. E a minha vida só começou a mudar quando eu abri esse espaço e coloquei um basta e disse: não, eu não me permitirei mais que as pessoas abusem de mim. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito disso. Eu queria passar essa minha experiência e falar para você que busque essa independência, busque esse amor próprio acima de tudo. Busque realmente ser livre dessas amarras, dessas situações que te maltratam tanto, que tanto te faz sofrer. Não é necessário. Então, eu encontrei meu lugar, sabe, meu espaço, realmente onde me cabe, onde eu permito. Hoje, qualquer que seja, qualquer situação, qualquer pessoa, em qualquer ambiente que não me cabe mais, jamais eu permitirei que alguém ali vá me ferir. Porque a pessoa só nos fere até onde a gente permite. A pessoa só vai nos enganar até onde a gente permite. A gente só vai deixar de realizar os nossos sonhos porque a gente permitiu isso. O controle está na nossa mão e não na mão do outro. Esse era o recadinho que eu gostaria de deixar, né? Que eu quero deixar aqui hoje para vocês e que vocês analisem tudo isso. E se por acaso você está nesse momento passando por alguns desafios na sua vida, acreditando que esse é o amor que você acredita ter sofrido, reflita, reflita e trabalhe muito a sua questão emocional. Trabalhe muito, 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 muito essa liberdade. A emoção, porque se você não controla as emoções vão controlar você. Então,
Permita-se ser feliz, permita buscar os seus sonhos, pegue essa dor de traições de todas as formas, de relacionamento, de amizade, de chefe, de seja lá o que for, de família. Coloque em energia para buscar os seus sonhos, para ir atrás dos seus projetos, para o seu futuro. E seja feliz. Eu tenho certeza que você, assim como eu, vai conseguir. Eu consegui, você também vai conseguir, não tenha dúvida. Pegue toda essa energia, não deposite no outro, não se preocupe com o outro, porque o que tem que ser do outro será do outro. As atitudes serão sempre do outro e não sua e não minha. Então, por isso, eu sempre falo. Então, o que é do outro é do outro. Eu sei a pessoa que eu sou. Então, nós merecemos sim sermos muito felizes. Liberte-se e permita-se. Fica sempre com Deus.